E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 13h36, 18/2. Vamos aí de sabadão e vamos para uma análise semanal do Bitcoin, galera. Desde já deixa aquele likezinho, tá bom? Compartilha aí o conteúdo se estiver te ajudando de alguma forma e vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, galera. Beleza? Estamos aqui com um gráfico aqui do nosso querido e glorioso Bitcoin, né, galera? Vou tentar explicar um pouquinho do conceito, talvez vai ser um pouquinho demorado hoje a análise, mas vai valer a pena, beleza? Galera, vocês estão me acompanhando já tem um tempinho, já sabe desde todo esse movimento de queda aqui, o momento que eu estava falando de comprar Bitcoin, onde todo mundo estava falando que não era para comprar, que era cova e não sei o que e tal, fiquei sim, até um pouquinho com medo de fazer compras abaixo desse nível aqui, ó. Poderia ter comprado até melhor Bitcoin, mas eu fui comprar no rompimento. No rompimento é que eu comprei Bitcoin e a gente está surfando isso tudo. Lembrando que eu estou posicionado no Bitcoin nessas regiões aqui, nessa região aqui, também peguei aqui, certo? Novos aportes em Bitcoin, talvez eu comece a entrar novamente depois que a gente fizer aqui um teste no semanal. Aqui eu estou no diário, no semanal fizer um teste nessa região aqui, talvez eu entre também com mais aqui com mais satoshis aqui no caso, né? Então, assim, para quem me acompanha há um tempo já sabe muito bem que eu estou falando de todo esse movimento do Bitcoin, né? Desde esse movimento aqui, ó, desde aqui não, né? Desde toda essa queda aqui, ó, que a gente está comprando Bitcoin, né? Então, essa região aqui também foi uma região que a gente pegou uma opção bacana, então era uma coisa que eu já estava falando para vocês e agora a gente está aqui nesse exato momento, galera, beleza? Então, o que acontece agora? O Bitcoin está chegando em uma região bem interessante. Vocês notem que eu marquei um ponto de controle estático aqui por conta desse fluxo elevado. Também marquei um ponto de controle estático aqui por conta desse fluxo elevado. Praticamente os dois são do mesmo tamanho. Então, eu marquei esses pontos. Essa dífice aqui é uma dífice vendedora. Essa dífice aqui não vai me interessar mais. Eu peguei desse swing aqui, ó, tá? Então, eu vou excluir ela aqui do meu gráfico e vou ficar trabalhando com apenas duas. A dífice vendedora aqui, eu vou pintar ela de vermelho para ficar um pouquinho mais visual aqui, né? Ficar mais fácil de encontrar visualmente falando. Tá, vamos botar aqui vermelha, beleza? Pronto. E aí eu tenho essa outra dífice aqui também, que é uma dífice que eu marquei do ponto de controle estático daqui, ó. Poderia muito bem pegar essa dífice e traçar aqui, ó. Vamos traçar umas juntas aqui para ver uma coisa. Desse movimento. Eu tinha pegado de qual? Desse movimento aqui, mas aqui foi o fechamento, ó. Fechamento acho que eu não peguei daqui não. Acho que estava na mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Vou pegar lá daquele fundo, galera, tá? Vamos ver aqui. A mínima. Poderia pegar aqui do comecinho da onda. Mais ou menos isso aqui. Eu falei que eu tirava. Beleza, comecinho da onda. Beleza, a gente tem uma defesa nessa região aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera, com vocês, rapidamente, onde eu ponho a defesa. Tem um médio aqui também passando essa região da defesa. Só que isso aqui é pra mim, tá, galera? Eu vou traçar pra mim, que eu vou ficar observando esse médio bem aqui. Não precisa vocês marcarem, não. Isso aqui é meu, tá? Beleza, eu tracei um médio aqui, pegando aqui justamente da defesa que a gente teve dessa possível absorção aqui, né? Tá, então vamos lá. Bom, galera, aqui o ciclo do mercado aqui, o que a gente tem aqui, tá? Eu estou projetando aqui uma onda grande aqui, não estou pegando muito fractal, tá, galera? Como eu falei para vocês na semana passada. Na semana passada eu falei que se eu fosse pegar isso aqui tudo, eu vou tirar esse volume aqui de baixo, tá? Fica mais fácil. Se eu tivesse pegando isso aqui tudo, né? Teria ABCs fractais aqui, fractal aqui, mas eu estou pegando aqui uma principal, tá, galera? Eu quero pegar um movimento um pouco maior. Então, o que acontece? Ai, caramba, esse mouse aqui tá ruimzão. Vou diminuir aqui, pô. O que acontece? O que eu estou vendo aqui? Então, assim, eu estou pegando esse movimento daqui, tá? Tanto daqui como daqui. Eu vou pegar daqui, beleza? Daqui, ó. Certo? A gente tem aqui uma onda 1 nessa região aqui, né? Aqui, ó, A, B, C, onda 2, no caso. E a gente tem uma projeção de onda 3. Essa onda 3 aqui, eu acho que a gente vai vir buscar bastante ela aqui. Eu vou falar mais ou menos a projeção. Porque seria uma onda 3 aqui pegando um macro, tá, galera? Pegando aqui macro, não tô falando de micro. Se for pegar micro aqui, tem uma aqui que seria onda 3, aqui seria onda 4, aqui seria onda 5.
Por conta disso daqui, ó, desse volume todo aqui, eu acho que o mercado ele tem um potencial muito grande para chegar a novos patamares aqui, beleza? Então, se eu for calcular isso, esse movimento daqui, ó, pegando essa região, eu tenho praticamente lá nos 30, né? Aqui seria o tamanho correto dessa primeira onda, tá? E 127 seria o tamanho, a expansão máxima, vamos dizer assim, né? Entre parênteses, dessa primeira onda, tá? Seria um pouco maior dessa primeira onda. Então, assim, eu acredito muito que a gente possa fazer esse movimento de alta aqui nos 30 mil. Então, 30 mil é o meu alvo ali nessa região de parciais, de novas parciais. Obviamente que eu quero comprar novamente Bitcoin se a gente fizer um teste aqui novamente e não perder. É óbvio, né? Então, assim, o que eu tenho aqui de movimento? Então, assim, vamos pegar aqui, ó, só para traçar para vocês. Ó, eu estou projetando daqui, tá, galera? Então, onda 1, aí eu tenho aqui minha onda 2, sem as correções em APC, tá? A onda 3, como ela é maior do que a onda 1, ela poderia bater nos 137, mas eu não sabe que eu não fico fissurado muito com isso. Aqui, para mim, entre os 100 e os 127 aqui, para mim, já é onda corretiva, tá? Então, vou colocar aqui nos 50%, e aí a gente teria aqui a próxima onda, e aí a onda 5, beleza? E aí teria a onda 5. Então, isso aqui, galera, é o que eu consigo olhar no Bitcoin, certo? Então, assim, essa região de 100% a 127% já é uma região ali que a gente tem que ficar um pouco cabreiro, porque é região realmente de resistência, tá? Entre essas correções, aqui eu já tenho a primeira, A, B, C. Nessas correções de onda 3 aqui, possivelmente ela pode vir direto ou também pode vir 3 ondas. Deixa eu só coisa aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vou botar de amarelo aqui. Entendeu? Então ela pode vir aqui em 3 ondas também. Esse fractal aqui, ó. 1, A, B, C. Tá? Aqui também pode vir a ABC aqui para cima. O mercado não ele não vai direto assim. Às vezes pode até ir, mas às vezes não vai. Então a gente precisa ficar atento nisso. Essas correções podem ser em ABC. Assim como essa onda 3 aqui, ela pode também vir em fractal. Ela não é dizer que ela vai vir direto, entendeu? Então isso aqui é uma projeção que eu estou fazendo bem macro, tá? Veja que eu não estou pegando aqui de baixo, estou pegando já aqui de baixo, estou contando essas ondas aqui de baixo, estou contando aqui mesmo completo, tá? Então isso aqui eu acredito a longo prazo aí para o Bitcoin, tá? E essas correções. Essa correção aqui, eu até falei para vocês que seria uma correção um pouquinho mais acentuada. E realmente eu acreditava em uma correção um pouco mais acentuada. Por quê? Porque como eu tinha muita gente presa no topo, eu pensei que a gente ia buscar uns 20 mil. Pensei que a gente ia buscar essas regiões aqui, ó. Ou seja, eu estava acreditando que o mercado, deixa eu só tirar isso para vocês aqui para não ficar muita informação. Beleza, que o mercado vinha fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Onda 1, aí sim, aí sim. Aí seria uma onda 3 aqui, no caso, né? Onda 3 que eu falo, C, onda C aqui nessa região para fazer esse movimento aqui, certo? Então é isso aqui que era a minha cabeça. Porém, eu falei também para vocês que eu lembro que para isso aqui ser válido, a gente tinha que romper o quê? O preço médio, galera, que foi rompido aqui, essa dívice. Note que o mercado ele segurou muito nessa dívice. E quando ele segura nessa dívice, a gente tem volume elevado. Olha só, por que nessa onda C aqui o volume foi desse tamanho, praticamente o mesmo tamanho dessas últimas ondas aqui, a gente andou menos do que as últimas ondas, entendeu? Então nessa região a gente começa a pensar em que absorção, é por isso que eu tracei uma média aqui, para a gente ter o preço médio ponderado de quem entrou nesse swing. Então, talvez com o tempo, esse preço médio ele comece a andar um pouquinho aqui para cima, ou então, isso aqui é fato, ele vai vir buscar essa região aqui, ó, essa região, certo? E também é fato que a gente pode sim buscar essa região aqui dos 24, né? Passando aqui ainda melhor ainda. Esses volumes aqui, eles não vão ficar toda hora aqui também. No semanal, se tu for pegar o semanal aqui da vida, ele já mudou no semanal. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? O semanal, ele não tá mais lá embaixo, ele tá agora aqui, ó, nessa região, certo? Antes ele tava aqui, ó. Note que agora o preço ele foi para cá, no semanal. Então aqui eu vou até tirar isso aqui para não ficar muito confuso. Então a POC no semanal, ela está localizada ali na casa dos 19.809, certo? Tá vendo que o semanal a gente está tentando romper essa região aqui dos 24? Essa região dos 24 aqui é importante a gente perder porque é o ponto de controle estático deles. Mas o mais importante mesmo é perder essa região de diffs. Tá vendo que diante dessa queda toda aqui a gente não teve rompimento? Não teve. Só que agora está tentando romper essa região, então isso é muito importante. Está tentando não, rompeu no semanal.
Olha só o que aconteceu aqui, ó. O mercado veio, tentou segurar aqui, rompeu uma vez, duas vezes, rompeu, rejeitou novamente para cima. Então aqui foi um rompimento já, aqui uma confirmação desse rompimento no gráfico semanal. Então eu estou de olho também. Então eu quero que o semanal feche em cima dessa linha aqui para ficar mais tranquilo lá no diário, beleza? O diário a gente continua com o preço médio, o preço médio não, o preço de POC nessa região. Mas, com o passar do tempo, possivelmente a gente pode vir para essas regiões aqui, ó. Isso vai depender de como é que o preço do Bitcoin ele vai se comportar. Se ele andar lateral nessa região, obviamente a gente está tendo uma troca de dinheiro. Então, esse volume ele tende a ficar maior. Tá vendo que aqui teve um volume maior? Antigamente, esse nível de POC estava aqui, depois ele passou aqui para baixo. Por quê? Porque a gente andou muito tempo lateral. E aqui a gente teve aqui uma absorção. Se tu for colocar no que e for pegar o gráfico diário ou semanal, tu vai ver que isso aqui foi a maior absorção que teve desde 2017. Pega um semanal da vida aqui, ó, e onde eu tracei, e olha, ó, desde que, ó, 14 de agosto de 2017 eu tenho volume, só que o maior volume que tem é aqui, ó, que foi feito ali praticamente ali 7 de novembro de 2022. Então, assim, eu tenho um aumento de volume histórico em Bitcoin. Então, por isso que eu acredito que a gente vai buscar um patamar muito alto mesmo, tá? Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento com isso. E olha onde eu marquei o preço médio, justamente na maior barra, tá aqui, a maior barra foi dia 7 de novembro de 2022. O mercado, depois que fez esse volume aqui em cima, não perdeu a mínima, ficou batendo no preço médio e começou a disparar. Então, cara, ali a absorção. Ah, será que o Bitcoin vai despencar com tudo que está acontecendo no mercado? Cara, para acontecer isso, esse despejo todo, o mercado ele tem que romper essa região. Romper essa região, ele vai ter esse problema aqui. Qual é esse problema? Os comprados que estão aqui. Então, se o mercado vir aqui romper, a gente tem esse problema. Agora, se a gente perde esse nível de diffs e volta a testar e não rompe para cima, aí sim a gente pode vir buscar outros patamares, coisa que eu particularmente não acredito, mas eu já tenho uma visão preparada para isso aqui, caso aconteça. E se isso por acaso for acontecer, e tiver indício que isso aqui vai acontecer, eu vou estar falando para vocês também. Beleza? Certo, então vamos aqui. O que eu tinha falado, até mandei no grupo, sobre esse tipo de padrão que aconteceu agora. A gente tem um padrão que a gente chama ele de falta de demanda, tá? Só que quando eu falei sobre esse padrão, eu falei também que as ondas elas tinham que virar. Essa onda, quando eu fiz o padrãozinho aqui, ó, ela estava mais ou menos por aqui. Essa onda ainda não girou, então não tem como eu caracterizar aqui que é uma falta de demanda aqui nessa região. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: se o mercado ele faz esse tipo de movimento, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Se o mercado ele faz esse tipo de movimento aqui, que é rompimento, ele rompeu uma diffs, que é uma diffs importante, rompeu um ponto de controle estático também, que é uma região importante, e ele começa a trabalhar aqui em cima dessa linha sem perder, a gente tem um sinal totalmente positivo. Significa que o preço está acima não é nem do preço médio, significa que o preço está acima do ponto de controle estático. O médio deles aqui está aqui embaixo, beleza? E essa outra linha aqui é o médio dos vendidos que foi rompida. Então, com essa galera que está ali no topo, tem muita gente veio comprada aqui, tem muita gente comprada aqui, ó. Muita gente entrou comprada nessa região e muita gente entrou comprada nessa região. Então, aqui a gente tem dois players, apesar de estar parecendo só onda compradora. Tem uma parte dos comprados e a parte do vendido. Porque para acontecer uma negociação, a gente tem que ter essas duas partes, tá? Então, eu falei que a gente... Opa, desculpa, galera. Então, eu falei que a gente teve um movimento de alta aqui nessa região, então os players aproveitaram aqui, de repente foram os players que entraram aqui nessa região aqui, que entrou aqui nessa região aqui, né? Já se desfazendo ali, vendendo seus ativos, porém, tem gente comprando também, vendendo também, comprando e tem gente vendendo também. E aí, o que acontece? A gente, nessa última onda aqui, a gente fez uma onda menor do que a primeira, com um volume um pouco maior, então possivelmente a gente poderia ter uma correção. É por isso que eu estava acreditando em uma correção um pouco mais acentuada nos 20 mil. Só que para isso o que aconteceu? A gente tinha que romper o quê? Um médio. Se não rompesse o médio, não teria como fazer uma correção dessa. É por isso que eu não ligo muito pro que está no livro, tá, galera? Por quê? Porque geralmente, se tu for ver no livro, depois de uma onda 3 aqui, ó, aí o mercado ele vem e faz isso, ó. A, B, C. Geralmente ele faz, replica a onda A para cá, para baixo aqui, ó. No meu caso aqui, para mim, onda 1, tá? Porque eu tô pegando macro. Então,
Por que não aconteceu isso então? Por que a gente não pegou aqui o mesmo tamanho aqui da onda A, aqui na onda B aqui? Porque a gente tinha um empecilho. Qual é o empecilho? Um médio passando nessa região. Então nem sempre os padrões vão respeitar o que está no livro. Então por isso que eu não ligo. Beleza? Então já tendo esse entendimento aqui, eu já fico um pouquinho mais à frente, tá? Então aqui, o que acontece? Então a gente teve aqui o repique aqui, né? A gente teve aqui a defesa aqui dos comprados nessa região. E a gente fez aqui também o que nessa queda? A gente fez a mesma coisa, galera, o mesmo padrão. É aquele padrão. A queda começou mais ou menos aonde? Ó, a queda começou aqui e veio terminar aqui. Então a gente teve aqui um grande esforço e a gente teve aqui pouco resultado em cima de uma DIFS. Cara, aqui já dá indício de absorção em cima de DIFS, né? Então não tem porquê a gente acreditar em uma onda C aqui para baixo, sendo que a gente está tentando aqui romper e não consegue. Teria que romper essa região no mínimo, tá? Então, o que acontece agora? Então, o mercado encontrou, pegou essa absorção aqui, pegou esses plays que estavam vendendo aqui nessa região para botar o mercado para cima. Então, agora a gente está pressionando o quê? Esses vendidos desse aqui, essa região aqui, né? E está rompendo também essa região importante que é o pico deles. Então, assim, tem tudo aqui para rolar stop dos vendidos nessa região. Tudo, tudo. Eu sei que teve muita gente que vendeu Bitcoin, não só institucional, porque institucional também vendeu, obviamente, mas também a galera aí que gosta de ficar fazendo trade, principalmente alguns grupos que eu acompanho aqui, a galera muito desesperada. Então começam a vender porque vai sair uma notícia, vai sair um dado. Pô, isso aqui eu me lembro que foi algum dado que saiu aí, eu não lembro qual foi o dado. E aí a galera matando aí, não, venda, call, vai não sei o que, blá, blá. Cara, o mercado sobe tudo. Aí a galera fica falando assim, pô, mas o que aconteceu? Por que o mercado subiu? Como? Notícia negativa, como é que o mercado sobe? Galera, que eu sempre falo para vocês, notícia não move o mercado, tá? Notícia não move o mercado. Tipo da coisa, se tu é um institucional, se tu tem um poder de informação, tu não vai querer se posicionar só porque isso é uma notícia boa ou ruim. Tu vai se posicionar antes. Por quê? Porque tu quer manipular o mercado. O que você quer fazer? Eu quero pegar essa galera. Então, se eu tenho uma notícia aqui privilegiada, então eu puder fazer um bom uso dela para mim, eu vou fazer. Ou seja, pô, o mercado está caindo e tal, pô, já sei que vai sair uma notícia, vai sair um dado interessante, não sei o que, cara. Então, pô, o mercado está caindo aqui, eu vou aproveitar para montar posição. Pá, bora vender, bora vender, bora vender. Beleza. A galera lá vendendo e tudo. Só que me garante que eles mesmos não estão comprando, tá? Porque pode acontecer isso. E aí, quando acontece uma queda dessa aqui, os plays já sabem do que vai acontecer daqui, sei lá, 5, 3 meses aí, antes de acontecer, semanas antes de acontecer. E aí, os caras que estão vendendo aqui, a galera vai comprando, não, bora comprar, bora comprar, bora comprar. Por quê? Porque eles já sabem o que vai acontecer, então os caras se posicionam antes, entendeu? Se posicionou antes. Então, assim, eu acho meio bizarro da galera acreditar que, tipo assim, se é notícia boa, bora se posicionar porque agora o mercado vai subir, porque isso aí é notícia boa. Cara, não funciona assim, cara. Não funciona. Mas se fosse assim, todo mundo tava rico, né? Mas os players, geralmente, eles manipulam, eles manipulam o mercado, tá? Eles manipulam. Cara, quando teve essa queda aqui do Bitcoin, quem que pensou em comprar aqui embaixo? Quem? Pelo menos tudo que eu via, todos os canais, youtubers e tal, pô, falando que era a cova aqui, que Bitcoin ia para zero, que ia lá para casa dos 8 mil, 10k, pô, e eu acreditando, mano. Eu acredito, olha a minha onda 5 onde tá aqui, ó. Lá nos 12 mil. Só que para isso aqui acontecer, o que eu falei para vocês? A gente teria que romper, no mínimo, esse pico de volume elevado. No mínimo. A gente rompeu? Não. Então por que eu vou acreditar em 12 mil? Só porque vai ser uma notícia não sei o quê? Cara, entendeu? Então, isso é muito importante avisar para vocês, tá? Então, os plays, eles sempre se posicionam no momento que tá todo mundo falando que é para vender. É sempre assim, beleza? Então, toda vez que você estiver ouvindo, isso não é para levar no pé da letra, tá, galera? Toda vez que você estiver ouvindo alguém falar que é cova, que não sei o quê, que o Bitcoin vai a zero, que não sei o quê, Bitcoin vai morrer, que não sei o quê, desconfie, galera. Desconfie. Beleza? E quando todo mundo estiver falando bem do Bitcoin, que agora o Bitcoin vai a 100 mil dólares, que agora não sei o que, agora Bitcoin tá rompendo topo e não sei o que, desconfie também, tá? Porque geralmente é nessa hora que eles estão desovando as posições, beleza? Então, um conceito muito básico aqui, que a gente está tendo agora, é esse rompimento. Então, esse rompimento aqui é muito interessante, porque eu já estou forçando duas pontas aqui, tá? A ponta dos vendidos aqui, né? E também essa ponta aqui do pico de volume elevado deles. Toda vez que a gente tem um rompimento aqui, a gente tem que observar o quê? A fraqueza. A onda girou? Não. Se eu tivesse duas ondas aqui, ó, ou
3 ondinhas aqui pequena, compradora, aqui eu já tenho o que? Falta de demanda. Então, se eu tenho uma falta de demanda aqui, o mercado rompe essa região, volta, testa e não consegue, pô, o que eu tenho? A falta de demanda. Então, aqui possivelmente pode vir um rally para baixo. A gente pode virar tendência nessa região, tá? Pode virar tendência nessa região. Então, é por isso que a gente fica observando justamente essas regiões de pico elevado. Por mais que os picos de volume aqui foram baixos nessa região, mas o preço estiver trabalhando acima, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, sem nenhum problema. O único problema aqui é a gente estar com volume baixo e perder. Não pode. Não pode. Literalmente não pode. Se isso aqui acontece, a gente leva stop aqui. Vai levar stop. Porque o que o mercado está falando aqui? Pô, vocês conseguiram romper o ponto de controle, mas e aí? Vocês não vão atuar? Vocês não vão atuar? Não tem mais força compradora aqui? Peraí, deixa eu botar o mercado aqui um pouquinho para baixo só para ver. E ele sabe onde a galera bota stop. Aqui foi um ponto interessante porque fez praticamente aqui um topo, né, nessa região. Então aqui é interessante, ó. Não sei se a galera marca aqui nessa região também, ó. Acho que a galera marca ali, ó. Nessa região aqui, ó. Eu acho que a galera marcou aqui. Eu já marquei aqui. Por quê? Porque aqui tem fundamento, porque eu tenho esse pico de volume. Aqui, o que eu tenho de volume aqui, cara? Nada. Praticamente nada, mas aqui eu tenho. É por isso que eu marquei o ponto de controle aqui. É por isso que meu suporte de resistência não é só porque fez um fundo ou só porque fez um topo. Porque eu tenho que ter isso aqui, ó, volume. Beleza? Eu tenho que ter volume. Se eu não tiver volume, não tem como eu ficar marcando esses pontos. Então, assim, esses pontos aqui, esse ponto aqui, ele coincidiu, a gente tem um volume grande. Tá? Então, por isso eu marquei aqui. O preço está trabalhando acima, beleza, mas não pode perder. Não pode perder hipótese alguma. Porque aí vai me caracterizar a falta de demanda. E com uma falta de demanda caracterizada aqui, localizada aqui nessa região, a gente pode ter sim um rally de queda um pouco mais forte de Bitcoin. Beleza? Então o mercado, galera, ele fez o quê? Ele fez sim um movimento corretivo de 3 ondas aqui, ó. A, B, C, ou que é a mesma coisa. Onda 1, onda 2, onda 3. Beleza? Isso aqui é só um corretivo, tá? E aqui eu tenho a minha primeira onda, beleza? Como eu estou fazendo macro, eu tenho a primeira onda aqui. Então a gente tem aqui uma projeção. Essa minha projeção está lá nos 30, tá? Se a gente não perde esse ponto aqui, está nos 30. Então, o que eu espero agora novamente para entrar comprado? O mercado, ele vir nessa região novamente aqui e não perder. Por quê? Justamente por conta disso, dessa falta de demanda. Né? Aparentemente, se o mercado girasse aqui, eu estou vendo aqui que eu tenho uma demanda baixa comparado com as outras, porém o preço está em cima, então, opa, tranquilo, beleza, mas não pode perder. E quando o mercado ele voltou, que eu até pensei que foi armadilha, eu falei assim, galera, fizeram armadilha, puta que pariu. Mas o que eu tinha aqui de defesa para eu acreditar que fosse armadilha? A defesa dos vendidos. Então o mercado veio, bateu uma vez aqui, ó, e já era. Bateu 2 vezes aqui, já era. Então a gente teve 2 testes de oferta em cima da região da difference e o mercado subiu, ou seja, os players estão atuando nessa região. E agora eu tenho esse outro aqui que é os 22.645 que eu marquei por minha conta, que eu quero monitorar esse play que entrou aqui nessa absorção, beleza? Então isso aqui é uma coisa minha mesmo. Praticamente aqui, daqui a pouco a gente vai estar com esse médio passando aqui nessa região, tá? Então, galera, a falta de demanda ela só vai ser confirmada realmente depois que essas ondas girar. Umas 2, 3 ondas aqui girando, eu já consigo entender se realmente é falta de oferta, falta de demanda nessa região ou não. Beleza? Então, assim, Bitcoin para mim, na minha opinião, está em 24.645, acima do ponto de controle. A gente teve tudo para fazer uma armadilha aqui, não conseguiu fazer por 2 vezes. Então, assim, para mim está saudável o Bitcoin agora. Dá para comprar Bitcoin agora? Galera, se tu for um cara tranquilão, quiser comprar Bitcoin aqui e botar teu stop nessa região aqui abaixo do ponto de controle, beleza. Se eu fosse comprar, teria que ser aqui abaixo da difference, para ficar mais tranquilo, tá? Se eu fosse comprar nessa região. A gente não está ligando muito para esse tipo de variação, porque estão comprados daqui. Então, pô, a gente pegou um movimento grande. Para que eu vou me ligar para uma variação dessa aqui? Então, não tem cabimento eu ficar ligando para essa variação. Agora, para quem entrou agora, para quem está entrando agora e quer comprar Bitcoin, porque a gente está rompendo um topo desse aqui, muito cuidado com isso que eu estou falando para vocês, a falta de demanda no topo. Uma vez que essa demanda aqui ela for fraca e perde essa região aqui, possivelmente a gente pode abrir um rally de queda um pouquinho mais acentuado, como eu estou falando para vocês. Porém, nós temos o que aqui? A difference. E para isso confirmar aqui, para a gente abrir, a gente teria que romper essa difference aqui e essa difference aqui. Então, assim, tem muita água para rolar ainda, galera, beleza? Muita água para rolar ainda. Então, vamos esperar os próximos dias aí.
certo? Então, possivelmente, semana, eu não acredito que a gente vai mudar esse nível de POC para cá, para cima, não acredito. O que vai mudar na semana são esses níveis de diffs aqui, né? Que aqui está nos 18.939, que tem essa daqui que está nos 21.667, essa que eu marquei agora, e essa aqui possivelmente vai estar um pouquinho mais para cima. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu vou falar do Bitcoin. Acho que é só isso, galera, né? Não tem que falar muita coisa do Bitcoin, não, né? A gente esperava aqui uma correção um pouquinho mais forte, não aconteceu, segurando a DIFS, a gente teve o primeiro spike, né? Possível onda corretiva. Toda vez que tem uma onda corretiva, a gente tem uma onda de impulsão, né? Então a gente teve aqui a nossa correção nessa região aqui, sim, acreditava que era um pouquinho mais para baixo, não aconteceu, segurou, por isso eu marquei a nível de DIFS nessa região aqui. Então o Bitcoin, na minha opinião, saudável, tá? Vamos esperar aí mais ver lá uma quarta-feira para saber se a gente segurou aqui nesse patamar. Se segurou, eu vou comprar novamente nessa região aqui, porque a gente pode bater os 30 mil. Hoje a gente está nos 24.648, os 30 mil tá bem aí, né, galera? Beleza? Galera, então é isso. Vou passar aqui rapidão para ver agora a nossa carteira, para ver como é que tá, né? Só para dar uma olhadinha aqui nos ativos dela, beleza? Então vamos começar aqui pela primeira, vamos ver aqui. Então vamos lá, galera, vamos lá falar aqui um pouquinho sobre algumas. Tira esse daqui. Vamos lá, nossa querida XRP. XRP que a gente fez entradinhas também nela hoje. Olha só XRP, galera. XRP no diário aqui dando uma colher de chá pra gente, né? Eu não sei se a gente tá olhando no semanal. Eu nem sei se a gente tá olhando no semanal. Vamos ver semanal como é que tá. Semanal tá aqui. Semanal seria mais bonito ainda, mas acho que eu tô olhando no diário mesmo de XRP. Se eu tiver enganado, vocês me corrigem aqui, ó. Mas no gráfico diário aqui, a gente está muito bem, tá? Em cima do nível de POC. Hoje a XRP está uma alta nas 24 horas de 1,67, ela está custando R$ 2,04, galera. Para mim é uma boa pedida aqui, XRP, tá? Que é R$ 2,00, né? Comparado com o que essa moeda aqui pode oferecer no futuro, beleza? Então, assim, na minha opinião, tá muito boa de compra ainda no gráfico diário, beleza? Ela tá custando hoje 0,39, que dá mais ou menos aí, isso mesmo, R$ 2,00, mais ou menos. Beleza? Então, XRP não tem muito o que falar. Em cima da linha de POC, vocês sabem muito bem o que a gente tem que fazer, certo? Vamos lá, nossa querida XLM. Então, algumas que performaram até bem agora. XLM, peraí, US. Ué, cadê você, garota? XLM. Ué. Tá aqui, ó. Pela Binance. XLM, galera. Ó, XLM, eu não tava nem gostando muito dela, mas, ó, tá rompendo aquele nível também. Mas XLM a gente tá vendo semanal, ó. A gente tá vendo semanal. XLM a gente comprou onde? Aqui, onde eu falei pra vocês que eu queria comprar, 0,715, né? Eu sempre falava para vocês, cara, tô esperando chegar aqui, tem muito chão para chegar aqui, então se chegar aqui vai ser muito bom. Então a gente comprou aqui nessa regiãozinha aqui no semanal. No diário, galera, tá indo bem demais. XLM também rompendo essa região, tanto semanal como diário. Ainda não fechou, tá? Faltam 6 horas para fechar aqui, mas já aviso para vocês que XLM tá indo muito bem. Galera, Bitcoin se desenrolando, batendo lá os 30 mil, que eu acredito que no futuro próximo a gente pode bater agora os 30 mil. Essas moedas que eu estou mostrando aqui para vocês têm muito potencial de ir junto aí com a mãe de todas, beleza? Então, XLM, hoje ela está custando, hoje, na verdade, subiu já 3,69, ela está custando 47 centavos, galera. E olha só o momento que a XLM tá. Dá para encher carrinho aqui, viu? De XLM, beleza? Perdeu essa linha laranja, aí beleza, já é outras coisas. Tranquilo? XDC, eu vou falar bem rápido, galera, porque eu XDC, o SDT, vamos ver aqui, ó, XDC, o SDT, eu não estava gostando, ainda não estou gostando de XDC, pelo menos pelo diário, tá vendo que a gente tá, o nível de POC tá ali, agora a gente tá fazendo uma concentração grande aqui, ó, de repente isso aqui volta para cá, o nível de POC, se isso acontecer, aí sim fica interessante a XDC, na minha opinião, mas por enquanto não tem nada de interessante em XDC, galera, tá? Vamos ver se semanal dela. Não. Toda vez que bate nessa linha aqui, é o que eu falo para vocês. O preço ele tem que estar acima. A marca estava acima e não vingou. Beleza, não vingou. Ah, dar stop, beleza. Mas e aí? Eu vou vender aqui, eu vou comprar aqui nessa região? Não. Bateu lá de novo aqui, eu vou comprar porque bateu aqui? Não. Rompe, tem que romper essa região aqui, confirmar para poder comprar XDC. Na minha opinião, tô de fora total de XDC. É uma moeda boa e tal, mas tô de fora de XDC, beleza? Hoje XDC, ela tá custando 14 centavos, mas não é atrativo na minha opinião,
tá? Justamente por conta disso aqui, ó. Caso o mercado faça um nível de POC nessa região aqui para baixo, opa, penso em comprar XDC novamente. Por enquanto, não tem interesse em XDC, beleza? Hoje a cotação dela aí tá 14 centavos, né? Ela tá variando aí 0,14 mais ou menos, beleza? IOTA. IOTA era outra também que eu não queria, né? Mas vamos ver como é que tá aqui. Ó, IOTA. Ó, IOTAzinha, IOTAzinha. Até comprei esse dia, não foi não? Se não me engano, não sei. Tô lembrando não, mas acho que eu tava de fora de IOTA. Porque a gente tava aqui, ó, pra baixo. Você tá vendo? Não compra. Agora sim, IOTA. IOTA sim. De boa de compra. IOTA tá custando o quê? 2,56 hoje, tá? Ela tá custando 1,28. R$1,28 IOTA. E, pô, bom de compra. Vamos ver semanal de IOTA. Aí no semanal IOTA não tá interessante. Aí tem que romper aqui, ó, para ficar interessante no semanal. Mas no diário aqui já consegue ter aqui uma indicação aqui boa, né? Porque a gente tá rompendo essa região aqui de IOTA. Beleza? Então IOTA, na minha opinião, tá boa de compra, tá? Vamos ver a próxima aqui. IOTA CRPT. É que deu mais grana pra gente em 2022. Ó, e ela disparou novamente aqui, veio buscar essas regiões, tá acima do ponto de controle, nível de POC, interessante. Comprar aí, ó, XRPT, é criptério, né, galera? Se tu tá comprado daqui, beleza, né? Mas aqui nessa região aí fica um pouquinho mais complicado, tá? Tá, galera? Então essa região aqui de CRPT já é um pouquinho mais perigosa, né? Porque a gente pode ter correção nesse nível aqui. Daria de compra aqui em CRPT se a gente romper essa região dessa aqui, ó. Tá vendo que a gente tem 3 níveis de POC, mas a maior consideração tá aqui. A gente tem uma aqui, lá no 0,10, e a gente tem aqui uma que tá em cima, 0,12. Então, se romper aqui para cima, até que é interessante. Ela não tem muito volume também, sabe? Sei não, né? Nessa minha opinião, na minha humilde opinião aqui, CRPT, eu tô sem comprar ela até um tempinho, né? A CRPT. Aqui, ó, vamos ver aqui rapidão. Esse aqui foi a alta que a gente pegou todo, né? Aquela alta que a gente pegou todo lá no comecinho. Mas nessa região aqui é até interessante. Eu não sei se eu comprei ela, eu acho que eu não comprei. Eu tinha até falado aqui no canal, mas acho que eu não comprei. Só olhando o extrato lá, pra ver se eu comprei ou não. Mas eu acho que eu não comprei ela. Eu acho que eu só vi essa lapada aqui pra cima e fiquei olhando. Enfim, na minha opinião aqui, né? Eu compraria ela se batesse nessa região aqui, ó. 0,10, beleza? 0,10. Por enquanto aqui, não. A gente fez um volume elevado lá em cima, corrigiu bastante, então, na minha opinião, não vale muito a pena agora CRPT, beleza? Já subiu bastante ela aqui, deixou o volume lá em cima. DVPN, DVPN, deixa eu ver se vai me surpreender hoje. DVPN, eu tô muito lascado em DVPN, galera. Eu tô muito lascado em DVPN. Por quê? Porque eu tô comprado DVPN é por aqui, ó. Acho que até marquei ponto de controle estático. Olha o tanto que caiu o DVPN, agora ele tá querendo subir, né? Mas eu não vou comprar porque eu tenho stake dela, né, galera? E tá problema não com o stake aí, né? Ó, tá vendo? A gente tá aqui 0. Quanto é que ela tá? Eu nem falei o outro, né, na verdade. O outro, ele tá... A CRPT tá custando 66, se não me engano, tá? A variação dela tá 1,19. A DVPN tá 3,72 de queda. Ela tá custando 0,0036. Então, assim, eu não compro mais, porque eu tô muito mal posicionado, muito mal mesmo. Eu não me desfiz dela, por quê? Porque tá com stake, então foi deixar ela de mão, tá? Então, um valor também que não me faz falta. Então, mas eu tenho bastante dela. Mas então, a CRPT, eu não tinha olhado isso daqui, não comprei, nem tenho intenção de comprar a CRPT, beleza? Eu até falei que eu ia tirar, está bem que ela aqui, ó, aqui na Kepler. Eu ia até tirar aqui que eu já tenho de stake, eu tenho bastante dela de stake lá e botar para fazer novamente. Só que eu acabei não mudando mais e tal, acabei não fazendo isso, beleza? Então aqui a gente tem a nossa DVPN. DVPN, por enquanto, zero aqui, chance de eu comprar DVPN, tá? Então, galera, XRP, XLM, XDC não. IOTA, XRP, XLM e IOTA estão perfeitos, na minha humilde opinião, de compra, tá? Vamos aqui novamente no BTC. BTC aqui, rapidamente aqui no BTC. E é isso, galera. Então, sobre o BTC, vocês entenderam o que eu falei, né? Então, vamos esperar essa semana girar. Tá faltando quanto tempo para virar aqui a semana? Um dia, tá?
Vamos esperar fechar essa semana. Como eu falei para vocês, só recapitulando aqui rapidamente, o BTC ela está em cima do médio, rompeu o médio dos vendidos, tá bom? E a gente rompeu também ponto de controle estático, sinal totalmente positivo. Isso aqui pode acionar stop aí da galera, viu? Pode acionar de quem entrou comprado, vendido nessa região. Então, muito, muito, muito cuidado aqui se romper essa região aqui para baixo novamente. Por mais que aqui ainda não girou a onda, vamos tomar esse cuidado. O que vai defender a gente aqui, o que vai proteger a gente aqui no Bitcoin é justamente esse médio que está passando nos 22.646. Ou seja, se o preço perder aqui, eu ainda tenho isso aqui de respiro ainda, tá? Agora, perder nessa região, na primeira região, minto, 23.514, segunda região, 26.646. Agora, perdendo essas regiões aqui, já não fica bom, galera. Isso aqui vai me caracterizar apenas uma armadilha de topo, tá? Mas, por enquanto, tá muito top, porque tá segurando acima, tá? Muito top, porque tá segurando acima, beleza? Galera, então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo aí, beleza? Tamo junto. Análise aí pro mini índice, como a gente não vai ter operação segunda e nem terça, eu vou fazer na terça, no finalzinho da noite, beleza? Finalzinho da tarde, na verdade, já começo a fazer aqui para vocês. Então, galera, é isso aí. Tamo junto, até mais. Boas operações para todos. Fique ligado com o Bitcoin, porque, na minha opinião, aqui tá segurando muito bem, por sinal, beleza? Tamo junto, até mais. Os